O Brasil, à beira do esgotamento fiscal. Impostos, investimentos e o risco da inflação. Por Tiago, junho de 2025. O cenário econômico brasileiro entrou em uma fase crítica. A recente medida provisória, editada pelo governo, que amplia a tributação sobre diversos investimentos, acendeu o alerta vermelho entre investidores, empresários e analistas de mercado. A sensação de esgotamento é generalizada. Cresce a percepção de que a carga tributária brasileira atingiu um ponto em que não apenas reduz o retorno dos investimentos, mas ameaça a própria atividade produtiva do país. A MP do Taxad, uma medida contraproducente? A medida provisória proposta pelo Ministério da Fazenda, informalmente apelidada de MP do Taxad, prevê o aumento de alíquotas de imposto de renda sobre renda fixa e variável, bem como o fim da isenção em instrumentos, como LCI, LCA, fundos imobiliários, e até mesmo vendas mensais de criptomoedas abaixo de 35 mil reais. Além disso, ativos como Bitcoin e stablecoins passarão a ser tributados em 17,5%. A partir de 2026, retirando da equação um dos últimos refúgios líquidos de investidores que buscam diversificação fora do real. Embora a MP ainda dependa de aprovação no Congresso, o simples anúncio gerou insegurança jurídica e um movimento defensivo por parte de investidores, que buscam cada vez mais proteção fora do sistema financeiro nacional. Planejamento global e fuga de capitais. Diante da escalada tributária, cresce o interesse por estratégias de planejamento tributário internacional. Muitos brasileiros estão buscando diversificação geográfica, seja por meio de estabelecimento de residência fiscal em países com impostos mais baixos, investimentos em ativos dolarizados ou com lastro em moedas fortes, USD, CHF, autocustódia de criptomoedas e stablecoins para manter parte da reserva de emergência fora do sistema bancário tradicional. A busca por essas alternativas evidencia um ponto crucial: a confiança na capacidade do Estado brasileiro de promover um ajuste fiscal saudável. Via corte de gastos e reforma administrativa, está se deteriorando? O risco da bomba inflacionária. Apesar de todos os problemas, o Brasil ainda mantém mecanismos que evitam a monetização direta da dívida pública, algo que foi determinante nas hiperinflações do passado. Porém, o temor de que essas barreiras institucionais sejam flexibilizadas preocupa analistas mais atentos. Se o Banco Central for eventualmente autorizado a financiar o Tesouro diretamente, o país poderia ingressar num ciclo de inflação acelerada, desvalorização cambial abrupta e fuga de capitais. Esse seria o cenário mais grave, o chamado ponto de não retorno. Comparações internacionais: Grécia, Alemanha e Argentina. O governo brasileiro enfrenta um dilema similar ao que países como Grécia e Argentina viveram: manter a confiança do mercado sem aplicar reformas impopulares. A diferença, porém, está na natureza da dívida. A maior parte da dívida brasileira é interna e indexada a juros flutuantes e inflação, o que reduz o espaço para calote inflacionário, sem consequências diretas. Isso, paradoxalmente, força o governo a manter alguma disciplina ou correr o risco de um colapso total de financiamento, inclusive junto aos seus próprios credores internos, bancos, fundos de pensão e investidores locais. Enquanto isso, países como a Alemanha enfrentam problemas distintos, como a transição energética mal planejada e desafios sociais derivados da imigração em massa, mas continuam sendo muito mais robustos institucionalmente, o que os mantém em um patamar de desenvolvimento muito acima do Brasil. Perspectivas para investidores. Diante do atual cenário, algumas orientações se tornam cada vez mais relevantes para quem busca preservar e proteger seu patrimônio. Diversificação geográfica e cambial. Exposição a ativos fora do Brasil, especialmente em moedas fortes, não é mais apenas uma estratégia de rentabilidade, mas de sobrevivência. Autocustódia de ativos digitais. Diante do risco de restrições locais, possuir criptomoedas de forma segura e fora de exchanges é um diferencial estratégico. Racionalização do portfólio. Considerar investimentos em setores menos expostos à ingerência estatal e com potencial de crescimento global.
planejamento jurídico e tributário internacional, avaliar de forma antecipada opções de residência fiscal ou estruturas legais em países com maior previsibilidade institucional. Conclusão: reforma ou ruptura? O Brasil ainda não chegou a um ponto irreversível, mas está perigosamente próximo. A confiança do mercado, dos investidores e da população produtiva está sendo erodida por decisões unilaterais que priorizam a arrecadação sem contrapartida em controle de gastos. Como alertado por analistas como Fernando Ulrich, o sinal vermelho será aceso no momento em que se romperem as barreiras institucionais que impedem a monetização da dívida. Quando isso acontecer, se acontecer, a consequência será a explosão inflacionária e o colapso do real. Antes que isso ocorra, o Brasil precisa escolher reforma ou ruptura. E o tempo para decidir está se esgotando.